Anteriormente na série, a carruagem de Arne foi atacada enquanto ela se dirigia para a capital. Ela derrotou todos os atacantes antes que Cassian chegasse para salvá-la. Surpreendentemente, Kraven recebeu todo o crédito por salvar Arne, já que sua identidade não poderia ser exposta. Mais tarde, Cassian confrontou e agradeceu Kraven, acreditando que ele era o mestre de espadas e o tio de Arne. No dia seguinte, Arne e Cassian visitaram o Palácio do Norte para encontrar o Imperador, mas foram recusados, pois aparentemente o Imperador estava doente. O príncipe herdeiro Edward, que estava inconsciente do casamento de seu primo, foi cumprimentar o casal. No caminho, ele esbarrou em Arne, impressionado por sua beleza. Cumprimentando Cassian, ele começa a descrever seu encontro com a bela anjo que ele viu, sem saber que estava falando da esposa de Cassian. Infelizmente, Arne entra na sala ao mesmo tempo. A história continua quando Arne entra na sala, com seus passos ecoando no chão. Edward se vira curioso com a pessoa se aproximando e fica chocado ao ver Arne. Ele alegremente pega a mão dela, chamando-a de anjo que ele tinha visto antes, considerando o encontro deles aqui como destino. No entanto, Cassian agarra a cintura de Arne, deixando Edward confuso. Cassian então explica a Edward que ele deve não ter ouvido as notícias e apresenta Arne como sua esposa. Edward está completamente chocado e Cassian pede a ele para receber Arne como a nova dama de Teron Eugênia e sua cunhada. Edward ainda relutantemente segura Arne e a chama de cunhada. Cassian triunfante sorri enquanto observa a confusa Arne, enquanto Edward fica para trás sentindo que tudo está desmoronando. No final, eles não conseguiram se encontrar com o Imperador. Arne está exausta assim que retorna e deita no jardim da mansão esperando conseguir um momento de descanso. Ela ouve barulhos altos e levanta a cabeça para tentar localizar a fonte do barulho. Ela vê que a agitação foi causada por empregadas que estão agitadas ao redor de Kraven, elogiando-o por sua confiabilidade, já que ele foi o cavaleiro que salvou Sua Alteza. Todas elas se desfazem em elogios a Kraven. Ele se apresenta como o cavaleiro responsável por proteger Sua Alteza, aproveitando a atenção. Ele informa as empregadas que estará sob os cuidados delas daqui em diante e elas continuam a cobri-lo de admiração. No entanto, o momento passageiro é interrompido quando uma jovem empregada dá um passo à frente, olhando profundamente nos olhos de Kraven. Irritado com a visão dela, ele a reconhece como Erika, a empregada que tinha. Kraven percebeu que Erika o estava espionando, mesmo quando ele estava disfarçado como empregada. Nervosamente, ele pergunta se tem algo em seu rosto enquanto ela continua a encará-lo com olhos inabaláveis. Erika, com ousadia, pergunta se já se encontraram antes, o que deixa Kraven com medo de ser reconhecido. Ele balança a cabeça e exclama que não há como terem se encontrado. Erika persiste, questionando por que ele lhe parece tão familiar e tentando lembrar a ocasião específica. Kraven, tentando desviar sua atenção, coça a cabeça e a acusa de estar usando uma cantada, insinuando brincando seu interesse nele. Ele espera que seu disfarce como empregada não seja descoberto. Erika, no entanto, permanece firme e se recusa a recuar, insistindo que já o viu em algum lugar antes e tentando lembrar a ocasião específica. Kraven percebe que as outras empregadas também estão prestando atenção à conversa, o que o preocupa à medida que a situação se agrava. Mudando rapidamente de tom, ele sugere que devem ter se cruzado quando chegaram ao Palácio Imperial, explicando que, como chegaram juntos, ela deve tê-lo visto lá. Ele parece desesperado para esclarecer a situação e grato por ter pensado rapidamente em uma resposta. Erika pondera sobre sua resposta, ainda duvidando, e pergunta se isso é realmente verdade. Kraven ri nervosamente, confirmando sua história fabricada. Enquanto isso, Arne observa a cena do jardim e fica furiosa com Kraven por chamar tanta atenção para si mesmo. Quando Kraven encontra o olhar dela, ele percebe seu olhar furioso, e a aura dela transmite a sensação de que ela o mataria se fossem expostos por causa dele. Seu humor previamente alegre fica sombrio, e seu sorriso se transforma em uma careta. Alguns dias depois, rumores sobre a próxima festa imperial circulam pelo palácio, com apenas 10 dias restantes para o grande evento. Durante o chá, Cassian pergunta a Arne sobre o progresso de suas preparações para a festa. Arne hesita em sua resposta, admitindo que planejava usar o que já tinha e não sabia que precisava se preparar. Sua babá reage bruscamente ao ouvir a conversa, expressando sua descrença e gritando, perguntando se Arne não aprendeu nada com tudo que ela lhe ensinou. Ela lembra a Arne sobre a natureza intimidante da alta sociedade e como os nobres a zombariam se ela estivesse despreparada. Assustada com o súbito desabafo, Arne instintivamente cobre os ouvidos.
A babá fica ainda mais furiosa com essa reação, questionando seu significado, e continua gritando, ameaçando contatar a duquesa imediatamente. Cassian interrompe a discussão rindo e expressando sua alegria por finalmente poder ajudar Arne com algo. Tanto Arne quanto sua babá o olham com confusão e perguntam sobre seu significado. Cassian revela que conhece uma solução para isso. Ele apresentou uma mulher chamada Agatha a eles. Gienna, comumente conhecida como Marciana, como ela informou a Arne. Arne ficou surpresa com a semelhança entre as marcianas e sua mãe em seu comportamento. Quando Arne a cumprimentou de maneira simples, a marciana fez uma careta, observando que uma saudação tão simples era típica do estilo ocidental. Ela informou a Arne que a instruiria sobre a etiqueta adequada do norte e pediu que ela seguisse de perto sua orientação. De repente, a conversa delas foi interrompida quando a bola de cristal de Arne exibiu uma imagem de sua mãe, que cumprimentou as marcianas. A mãe de Arne expressou felicidade por ter alguém tão renomada cuidando de sua filha. As marcianas espelharam as expressões da mãe de Arne, retribuindo o sentimento e declarando como era uma honra conhecê-las, tanto a ela quanto a sua bela filha. Ao ouvir isso, Arne ficou surpresa com a mudança repentina de comportamento das marcianas. Ela ficou corada enquanto elas elogiavam sua aparência na conversa. A mãe de Arne e as marcianas se despediram uma da outra, prometendo se encontrar pessoalmente da próxima vez. Percebendo a postura rígida de Arne, as marcianas sentiram sua inquietação. Elas encorajaram Arne a relaxar e começaram a explicar a hierarquia real para que Arne entendesse como as coisas funcionavam. Arne descobriu que, como princesa do Império Ocidental e Grã-Duquesa de Terra Eugênie, ela só precisaria se curvar ao imperador e à imperatriz, excluindo todos os outros. As marcianas forneceram informações sobre a família imperial do Império do Norte, acreditando que isso era importante. Elas explicaram que o imperador Zef tinha 3 filhos de mães diferentes, 2 meninos e uma menina. A falecida imperatriz deu à luz o príncipe herdeiro Edward, enquanto o segundo príncipe, Mackenzie, nasceu de um relacionamento casual com uma empregada. Em contraste, a princesa Cynthia, de 6 anos, nasceu da imperatriz atual, Imperatriz Pulcaria. As marcianas também revelaram que os 2 príncipes tinham um relacionamento tenso e que os nobres estavam divididos sobre quem deveria herdar o trono. Arne, ouvindo esses detalhes pela primeira vez, ficou chocada com o estado caótico da família real, pois ela não estava ciente disso anteriormente. Curiosa sobre por que os nobres estavam confusos sobre o herdeiro legítimo quando o primeiro príncipe já havia sido proclamado como príncipe herdeiro, Arne pediu mais informações. No entanto, as marcianas responderam brevemente que havia uma disputa em curso e que não podiam fornecer mais detalhes. Mudando o foco de volta para a próxima festa, as marcianas perguntaram sobre os planos de traje de Arne. Arne mencionou que pretendia usar o que já tinha. Em resposta, as marcianas riram, observando que isso coincidia com o que Cassian havia dito. Arne ficou confusa com essa declaração, e as marcianas simplesmente informaram que o vestido mais bonito estava sendo preparado para ela na maior boutique da capital. Algumas horas depois, Arne, ainda exausta com as lições de etiqueta, afundou em uma cadeira. Quando alguém bateu à porta, Arne presumiu que fosse Kraven ou Eve e permitiu. Para sua surpresa, quem entrou foi Cassian. Puzzled pela postura relaxada de Arne, ela olhou para cima e imediatamente corou de constrangimento ao ver Cassian. De forma brincalhona, ele observou que ela parecia ter tido um tempo difícil, mas rapidamente se recuperou. Arne se levantou e explicou que tinha sido um pouco cansativo, seu rosto ficando vermelho de vergonha. Ela olhou para Cassian de maneira hesitante quando ele a chamou e pediu que ela reservasse algum tempo para ele. Acontece que Cassian tinha uma surpresa para ela e precisava levá-la a algum lugar. Arne seguiu atrás dele enquanto ele a guiava, segurando sua mão e curiosa sobre o destino deles. Ela perguntou para onde estavam indo, pois ele havia pedido para ela fechar os olhos. Cassian simplesmente pediu a ela que abrisse os olhos e anunciou que tinham chegado. Arne abriu os olhos e ficou maravilhada com a vista diante dela. O céu noturno estava claro, com estrelas cadentes caindo das nuvens. Enquanto ela admirava a paisagem, Cassian explicou alegremente que, quando criança, costumava vir aqui sozinho para apreciar a vista. Arne ficou agradavelmente surpresa por Cassian a levar a este belo lugar e admirou silenciosamente seu lado adorável, sem perceber seu apreço por momentos como esse. Finalmente, após alguns dias, a aguardada festa imperial aconteceu. As mulheres cochicharam entre si sobre os cumprimentos extraordinários que Cassian tinha ido para encontrar um vestido que se encaixasse perfeitamente na arquiduquesa, superando os trabalhos de inúmeros designers renomados.
A conversa delas parou quando Cassian e Arne fizeram sua entrada, anunciados como o arquiduque e a arquiduquesa de Terra Eugênie. Embora o casal estivesse deslumbrante junto, todos os olhares estavam em Arne. As mulheres não puderam deixar de elogiar sua beleza e a elegância de seu vestido, que era de um tom de preto que elas nunca tinham visto antes e combinava com o terno que Cassian estava vestindo. Enquanto isso, Arne sentiu um certo desconforto e desejou tirar o vestido, mas perseverou em respeito ao esforço que tinha sido colocado na criação do vestido. Ao notar sua inquietação, Cassian a tranquilizou, pedindo que ela relaxasse e lembrando-a de que, dentro dessas paredes, ela não precisava se curvar para ninguém, pois ele a protegia com sua autoridade. Arne expressou sua compreensão e apreciação por suas palavras reconfortantes. Eles continuaram a caminhar pela sala enquanto Cassian compartilhava que as marcianas eram como uma madrinha para ele. Curioso sobre o que Arne tinha aprendido com ela, ele perguntou, sem saber da revelação que ela havia feito sobre sua família disfuncional. Arne percebeu que não podia divulgar essa informação, então, em vez disso, mencionou que havia aprendido sobre cumprimentos adequados e sobre a família imperial, reconhecendo que Arne provavelmente não tinha. Arne não aprendeu sobre outras famílias nobres, então Cassian concordou silenciosamente consigo mesmo em dar a ela uma breve visão geral. Ele apontou discretamente as famílias nobres à vista deles e explicou de maneira brincalhona quais eram mais toleráveis do que outras. Interrompendo, Arne buscou confirmação de que, como arquiduquesa, ela não era obrigada a se dar bem com todos. Cassian concordou e assegurou a ela que era sua escolha decidir com quem ela queria ser próxima ou manter distância. As palavras gentis de Cassian surpreenderam Arne e ela percebeu que outros poderiam ficar com ciúmes ao observar a consideração de Cassian por ela. No entanto, essa gentileza a deixou desconfortável. Ela apontou para ele que não viu Sua Majestade presente no evento. Ela não esperava que eles se aproximassem tanto, e ficou desapontada com a ausência do rei. Cassian admitiu que Sua Majestade poderia não comparecer. Isso confundiu Arne, pois ela pensava que eles haviam vindo especificamente para encontrá-lo. Ela expressou sua sensação de que estavam sendo evitados, lembrando da última vez que tentaram se encontrar com o imperador e falharam. Nesse momento, Tessalaka chamou Cassian, informando de um assunto urgente. Cassian ficou relutante em deixar Arne, mas ela o assegurou de que ficaria bem e que tinha a intenção de decidir por si mesma com quem queria se aproximar ou evitar durante sua ausência. Embora Cassian estivesse furioso com a situação, ele partiu prometendo voltar em breve. Enquanto isso, em outra parte do palácio, Edward estava relaxando preguiçosamente em um sofá enquanto relembrava o momento em que conheceu Arne. Seu mordomo lembrou de que a festa imperial já havia começado, mas Edward ainda estava focado na ideia de ver Arne novamente. Ignorando a possibilidade de ser repreendido por Sua Majestade, Edward expressou sua indiferença e continuou desejando a presença de Arne. O mordomo finalmente mencionou que Cassian e Arne também estavam na festa, o que fez Edward pular do sofá em agradável surpresa. Ele resolveu não perder a oportunidade de cumprimentar Lady Arne, percebendo as pequenas chances de encontrá-la sem a presença de seu marido. Animado, Edward se aproximou de Arne, que estava sozinha, e aproveitou a oportunidade para iniciar uma conversa com ela. Ela ficou visivelmente surpresa com sua aparição súbita, mas Edward ficou encantado por ela tê-lo reconhecido e secretamente emocionado com a possibilidade de sentimentos mútuos entre eles. Ele pediu um momento de seu tempo, e Arne concordou, desde que fosse uma conversa curta. Edward estava encantado com a direção que as coisas estavam tomando e a levou para o terraço para mais privacidade. Ele se dirige a ela pelo nome, deixando-a curiosa sobre sua escolha de tratamento. De repente, ele pergunta sobre seu entendimento do amor. Sem esperar por sua resposta, ele continua explicando que, para ele, o amor é a atração genuína do coração. Arne simplesmente diz entendo, perguntando-se por que ele está compartilhando isso com ela. Edward ousadamente declara que seu status matrimonial não importa para ele, pois ele próprio já está noivo. Antes que Arne possa compreender totalmente a situação, Edward confessa seu amor por ela, deixando-a em completo choque. Edward revela que está encantado com ela desde o primeiro encontro deles. Arne está incrédula com suas palavras e lembra a ele que ela já é casada. Edward lança a pergunta se é possível encontrar um amor verdadeiro mesmo depois do casamento. Chocada com suas palavras, Arne pergunta se ele está sugerindo que eles tenham um caso. Ele confirma, afirmando que seus casamentos foram arranjados por razões políticas e que o amor pode ser buscado por meio de um caso. Arne abana a cabeça incrédula, ponderando suas opções. No entanto, ela percebe que não pode prejudicá-lo, considerando que ele é o príncipe herdeiro.
Na tentativa de solidificar suas intenções, Edward pega a mão dela e pergunta se ela estaria disposta a nutrir um amor verdadeiro por ele. Ele sugere que, se ela não deseja ter um caso, pode se divorciar de seu marido e se casar com ele, enquanto ele rompe seu noivado. Arne não aguenta mais essa conversa absurda. Quando o príncipe se inclina para beijar sua mão, ela estava tão irritada quanto nunca esteve desde que chegou lá. Rápida como um raio, ela atingiu sua mão em um ponto específico em seu pescoço, deixando-o inconsciente. Ela olhou para o corpo dele caído no chão, ponderando como conseguiu se conter de matá-lo e admirando sua própria paciência. Enquanto isso, na festa, Cassian estava em uma conversa com Tessalaca sobre os recentes sequestros de mulheres no reino. Apesar dos esforços para contratar mais guardas, o criminoso permanecia elusivo e as vítimas pareciam ser escolhidas aleatoriamente. Tessalaca instou Cassian a abordar urgentemente essa questão. Cassian parecia distraído, e Tessalaca perguntou sobre o que estava pensando. Cassian se desculpou e disse que discutiriam isso mais tarde, com uma expressão séria. Cassian olhou pela sala, incapaz de avistar sua esposa, quando outra pessoa interrompeu, solicitando sua atenção. Seu olhar então caiu sobre Arne, que parecia estar se dirigindo à varanda com Edward. Observando seus movimentos, ele se perguntou qual era a intenção deles em sair sozinhos. Ele sabia que Edward tinha sentimentos por Arne, mas ela não parecia corresponder a esses sentimentos, pelo que ele sabia. Ele se dirigiu para a varanda, mas antes de sair, Arne voltou e esbarrou nele. Curioso sobre o motivo de sua súbita solidão, ele perguntou onde ela esteve. E Arne admitiu sinceramente que tinha estado na varanda, mas hesitou quando ele perguntou se ela estava sozinha. Eventualmente, decidindo ser honesta para evitar problemas futuros, ela disse a ele para ouvir com atenção. Ela revelou que o primo dele precisava de ajuda mental e tinha confessado seu amor por ela mais cedo. Arne expressou suas preocupações sobre alguém assim potencialmente se tornando imperador, pois isso poderia colocar o país em perigo. Ao ouvir isso, Cassian começou a rir. Arne ficou se perguntando por que ele estava levando a possível causa da ruína de seu país tão levemente. Todos observaram o casal de longe, maravilhados com a visão de Cassian rindo, pois estavam testemunhando um evento tão incomum pela primeira vez. Na manhã seguinte, Arne informou detalhadamente a Kraven sobre o evento da noite anterior. Kraven ficou chocado e se perguntou como o príncipe herdeiro poderia fazer algo tão louco. Ele perguntou a Arne se ela o tinha matado, mas Arne simplesmente tomou seu chá e disse que apenas o tinha nocauteado porque ele era o príncipe herdeiro. O choque de Kraven se transformou em compreensão quando ele percebeu que essa era a razão pela qual tinha ouvido rumores de que o príncipe herdeiro não estava se sentindo bem naquela manhã. Mais cedo naquela manhã, algumas criadas estavam conversando e lembrando como Sir Kraven tinha sido gentil e prestativo com elas. Compartilharam histórias de como ele era um bom cavaleiro, ajudando mulheres a carregar cestas de lavanderia às vezes, e também ficaram maravilhadas com como ele salvou a duquesa quando sua carruagem foi atacada. Enquanto elogiavam suas boas qualidades, Erika rolou os olhos. Ela também tinha observado seu comportamento, mas o achou suspeito, especialmente quando ele seguia Arne de perto. Parecia que ele tinha o hábito de conversar com sua espada. Erika quase foi pega observando, mas conseguiu se esconder atrás de um arbusto e evitar ser detectada. Ela decidiu continuar de olho nele devido ao seu comportamento suspeito. Enquanto Arne e Kraven conversavam sobre os eventos da noite anterior, Erika os observava de seu esconderijo atrás de uma árvore. Ela estava tentando pegar Kraven em algum ato suspeito para confirmar suas suspeitas. Kraven não percebeu quando Erika se aproximou deles e a assustou com sua chegada repentina. Erika se dirigiu a Arne como a duquesa e expressou seu desejo de falar com ela em particular. Tanto Arne quanto Kraven ficaram confusos com esse encontro inesperado e esperavam que sua cobertura não tivesse sido comprometida. Arne instruiu Kraven a sair para que eles pudessem conversar em particular. Enquanto Kraven se afastava, ele secretamente esperava que Erika não o tivesse reconhecido do tempo em que ele se disfarçou como uma criada.